nossa história. A nossa história, lembra? É sobre Amy Carmichael. E na semana passada a gente viu que Deus responde às orações. Qual é a forma como que Deus responde às orações? São 3 tipos de resposta, não é? Sim, não e espere. E na semana passada, que a gente viu na outra lição, Deus respondeu não ao pedido de Amy, mas mais tarde ela entendeu por que Deus respondeu não. Quando Amy era pequena, lá na Irlanda, ela aprendeu uma outra lição. Eu queria perguntar para você, você acredita que Deus ama as crianças? Sim, claro, Deus ama e muito. Isso é algo então que ela aprendeu quando ela era criança, lá na Irlanda do Norte. E ela foi colocar o ensino em prática quando ela foi trabalhar lá na Índia. Lembra que na última história, Amy estava acompanhando uma carruagem, não é isso? Isso mesmo, lá na Índia. Agora, nós vamos voltar à Irlanda quando ela era criança. A sua mãe, a sua família, o seu pai sempre levavam Amy para a igreja. E ela aprendeu um versículo que eu tenho certeza que você também sabe. E o versículo diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna, vida para sempre no céu. E então, ela nunca duvidava da palavra de Deus. Ela sempre acreditou que a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. E um dia, quando ela estava em um culto lá na sua igreja, depois que o mensageiro terminou de falar, ele pediu que todas as pessoas então cantassem uma canção que dizia Cristo sente amor por mim. E depois, todos ficaram em oração silenciosa, mas o pregador disse que eles cantassem novamente. Amy então cantou junto com todas as pessoas e o cântico dizia assim: Cristo tem por mim amor e se fez meu Salvador. Hoje ainda tem prazer em crianças receber. Amy cantava, mas ela pensava na letra daquela música. O que aquela letra significava? E ela então começou a entender o grande amor de Deus por ela. E naquele momento, ela começou a se lembrar também de uma história que eu acho que você conhece, a história da ovelha perdida. E naquele momento ela começou a se sentir perdida. Ela começou a entender a história. Olha, Jesus o bom pastor, eu sou ovelha perdida, mas perdida em quê? Amy começou a entender que ela estava perdida nos pecados dela. Porque quando ela fazia muita coisa errada, ela ficava perdida, longe do caminho certo que é Deus. Então naquele momento ela sentiu que ela não era só uma menina boazinha, que ela também fazia coisas erradas. E ela lembrou também que o versículo na palavra de Deus diz que não é por você ser bonzinho que você vai para o céu. E a Bíblia também diz que não há nenhum justo sequer, nenhuma pessoa que faça tudo certinho. Amy entendeu naquele momento que ela era uma pessoa que fazia coisas erradas. Então, Amy abaixou a sua cabeça e ela orou, recebendo o Senhor Jesus em seu coração. E naquele dia então, ela aprendeu algo muito importante, que é a nossa lição de hoje, que Deus ama as crianças. E ela então aprendeu e foi colocar isso na prática quando ela foi para a Índia. Anos mais tarde, ela foi aplicar às pessoas o que ela aprendeu quando era criança. Deus ama as crianças. Naquele dia, então, Amy se sentiu a pessoa mais feliz, porque naquele momento em que ela orou, em que ela falou com Deus, ela recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador. E ela entendeu, até crianças bem pequenas como ela
poderia receber o Senhor Jesus. Então, quando ela chegou na Índia, ela foi observar que a Índia existia muitas crianças e muitas crianças que precisavam ouvir sobre o amor de Deus. Entre essas crianças havia uma menina chamada Prina. Prina morava num templo. Lembra que nós falamos das crianças que iam para o templo? Prina, ela morava no templo. E aquela menina um dia conseguiu fugir daquele templo. Ela fugiu e ela andou muito para chegar até na cidade da mãe dela. Eram 32 quilômetros. Ela andou 3 dias até chegar na casa de sua mãe. E quando ela viu a mãe dela, ela saiu correndo, agarrou nas pernas dela e falou assim: mamãe, mamãe, como é bom estar em casa novamente, mamãe. Não me leve de volta, mamãe, não me devolva aquelas mulheres do templo. Por favor, eu prometo ser boazinha, mamãe, me deixe ficar. Em lágrimas, Prina pedia à sua mãe para que a deixasse ficar em sua casa. Mas a sua mãe não se comoveu, não se importou com o choro da menina. E quando as mulheres chegaram para pegá-la, a sua mãe devolveu e Prina foi para o templo novamente. E quando ela chegou lá, ela recebeu um castigo muito duro. Aquelas pessoas pegaram a Prina e disse: você vai tomar um castigo. Pegou as suas mãos e passou ferro quente na mão dela. Aquilo queimou muito, muito grave, ficou muito, muito ferida as suas mãos. E a mulher, na hora que estava castigando ela, gritou com ela: daqui uns dias você vai pertencer ao ídolo. Prina não entendeu nada naquela noite, foi dormir muito triste, chorou, chorou até conseguir dormir. E uma noite, Amy se ajoelhou a um pequeno ídolo que tinha lá naquele lugar. E ela então, mesmo com as suas mãos feridas, ela fez um sinal de quem estava orando e apertou a sua mão implorando aquele ídolo: por favor, eu quero morrer, eu quero morrer, por favor, eu quero morrer. Prina fazia aquela oração. Eu não sei se ela estava entendendo exatamente o que ela estava pedindo. Não é uma oração muito estranha para uma criança de apenas 7 anos de idade? Você desejar morrer? E naquela noite, aquela menina pediu. Só que a Bíblia diz que aquele ídolo não podia ouvir a sua oração. Você sabia que a Bíblia tem um versículo que fala sobre ídolos, esses deuses falsos? Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Salmo, se você quiser conferir na sua Bíblia, Salmo 115, no versículo 4. Prata e ouro são o ídolo deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz, mas não cheiram. Aqueles ídolos não poderiam ouvir a oração de Prina. Mas sabe, crianças, que há muitas crianças até hoje que oram pedindo a esses deuses que não podem respondê-las. E por isso, Amy não podia ser ouvida. Ela precisava de alguém que lhe contasse sobre o Deus verdadeiro e vivo que poderia contar-lhe. Mas quem iria contar-lhe? Desapontada, porque ela percebeu que aquele ídolo não ia respondê-la, a menina saiu daquele lugar. E quando ela estava saindo, ela se lembrou do dia que ela foi castigada. E aquela mulher gritou com ela assim: nunca mais saia fora dos muros do templo. Se você sair, tem uma mulher lá fora, uma tal de Dona Amy, e ela pega todas as crianças. Ela é chamada de pegadora de crianças. Se ela pegar você, o que é que você vai fazer? Prina ficou pensando: sabe que eu quero mesmo que essa mulher me pegue? Ela não deve ser tão má quanto essas mulheres do templo. E naquela hora, Prina recebeu um ânimo. Ela ficou mais animada e pensando: vou fugir novamente, só que dessa vez eu vou tomar muito mais cuidado. E aí, um dia,
Quando surgiu uma oportunidade, Prina, ó, foi embora daquele lugar. Ela saiu e ela correu. As suas pernas estavam trêmulas, o seu coração batia muito forte. E ela nadou o rio, ela teve que atravessar um rio e quando ela chegou do outro lado, ela escondeu num lugar escuro, depois ela escondia em outro lugar escuro para que ninguém a visse. Em uma certa hora, ela chegou num lugar onde tinha um pequeno lago e uma senhora indiana foi pegar água para levar para sua casa. E Prina olhou para aquela mulher e sentiu que ela tinha um olhar amável. Então ela se agarrou na túnica daquela indiana e falou assim: por favor, eu fugi do templo, mas por favor não me devolva. Por favor, aquelas pessoas lá no templo, elas são muito más, eu te suplico, me leve até a dona pegadora de crianças. E aquela mulher realmente era amável. Sabe o que ela fez? Ela já estava escurecendo, então ela levou Prina para sua casa. Prina passou a noite e quando foi no outro dia, bem de manhãzinha, às 6:30 da manhã, aquela senhora indiana levou ela até a casa de Amy. E quando ela chegou lá, chegou na hora certinha, na hora de tomar café. E quando Amy abriu a porta, quem ela encontrou? Uma menina vinda do templo. E ela disse: venha cá, menininha. Pegou Prina, colocou no colo e ali ela beijou a Prina. E Prina contou toda a sua história para Amy. Amy ficou muito pensativa, foi lá, pegou uma boneca, colocou no seu colo. E aquela menina então brincou com aquela boneca e pela primeira vez em muitos anos, Prina deu um sorriso. E Prina então disse para Amy assim: eu quero ficar aqui, por favor, eu quero morar para sempre aqui neste lugar, não me leve para o templo novamente, lá ninguém me ama, aliás, nem a minha mãe me ama, ninguém nunca me amou. Naquele momento, o que Amy se lembrou? Do ensino que ela aprendeu quando era criança ainda, que Deus ama as crianças. E ela disse então para a Prina: como assim? Você sabia que antes mesmo de eu te conhecer, alguém já te amava? Aquela menina olhou para ela assim, meio curiosa. Sim, Deus. Existe um Deus, o Deus vivo e verdadeiro, que criou você. Você sabe que você existe porque Deus criou você? Ele criou todas as coisas, o sol, a lua, as estrelas, mas a criação mais especial de Deus é você. A Bíblia, a palavra de Deus, Deus deixou um livro escrito para nós, Prina, e Ele diz que Ele ama você. E é muito, sabia? E por causa do amor dele, um dia, Jesus, o seu filho, foi enviado à terra. E ele, o plano de Deus, era que o seu filho Jesus sofresse o castigo por todas as coisas erradas que nós fazemos. Amy, neste momento, olhou para as mãos de Prina e cuidadosamente disse para ela assim: Prina, Jesus também teve as mãos feridas. Jesus nunca fez nada de errado, mas por amor, Ele sofreu, as suas mãos foram feridas porque elas foram pregadas na cruz. O sangue dele foi derramado, sabe por quê? Se você acreditar no que ele fez, você pode se tornar um filho de Deus. Prina, nessa hora, ficou muito feliz em saber que alguém a amava, mas ao mesmo tempo, ela ficou muito triste, porque Jesus morreu. Ela disse então: mas eu queria que ele estivesse vivo. E ele então disse para ela: mas ele está vivo, Prina. Ele ressuscitou, ele viveu de novo e ele está lá no céu, preparando uma casa para cada um de seus filhos. E naquela hora então, Amy ficou muito feliz ao ver que Prina tinha entendido o amor de Deus. E naquele momento, Prina então decidiu que ela queria receber o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu Pai. E sabe, naquela hora também, Amy sabia que muitos problemas iam vir por causa da fuga de Prina. Então ela resolveu mostrar para ela naquele minutinho que Deus tinha uma promessa para ela.
E ela então disse: Prina, eu tenho uma promessa, eu vou te ensinar uma promessa de Deus para você. Ele tem uma promessa. E sabe qual que é a promessa? Nunca, jamais te deixarei. A Bíblia diz em Hebreus 13, 5, nunca, jamais te deixarei. Eu vou deixar você com essa promessa em sua mão. Faz assim, ó. Prina, nunca, jamais te deixarei. Olha como você está segura. Jesus nunca mais vai te deixar, Prina. E naquele momento, sabe o que aconteceu? As mulheres do templo chegaram. E quando elas chegaram lá naquele lugar, elas começaram, sabe o quê? A gritar. Dona Amy, sua branquela pegadora de crianças! Prina, sua ladra! Elas então chegaram lá fora. Prina, com muita coragem, se colocou ao lado de Amy, a sua nova amiga, e então ela disse àquelas mulheres: eu nunca mais vou voltar para o templo. Amy ficou olhando a coragem daquela menina e ficou esperando também a reação daquelas mulheres. E sabe o que aconteceu? Elas foram saindo, uma a uma foram embora e nunca mais voltaram. Depois, quando Amy brincava debaixo do sol, Amy ficou olhando para a Prina brincar e pensava: como será que aquelas pessoas conseguem essas crianças? Ah, se eu pudesse encontrar essas crianças antes do que aquele povo do templo. Eu estou feliz por encontrar Prina, mas será que poderei encontrar alguma criança a mais? Como eu conseguirei mais crianças? E sabe, eu também estou curiosa para saber como ela vai conseguir. E se você também está, eu vou te falar. No próximo vídeo eu vou contando para você como que Deus foi revelando para Amy o plano de resgatar crianças para o Senhor Jesus. Tá bom? Olá, crianças! Hoje nós vamos falar com Deus nesse momento tão maravilhoso, esse momento tão gostoso. Nós vamos também começar a orar pelo nosso país, pelas crianças do Brasil e pelo nosso Brasil, por esse momento tão difícil que nós estamos passando. Também queremos colocar nas nossas orações de hoje as crianças da Índia, que precisam tanto das nossas orientações. Crianças que nesse momento estão vivendo abusos, crianças que nesse momento estão vivendo situações tão difíceis, crianças que não estão sendo cuidadas, que não estão sendo amparadas pelos seus pais, por pessoas que deveriam às vezes cuidar. E muitas vezes essas pessoas vêm trazer tristeza, trazer transtornos a essas crianças. Crianças que precisam ser indicados os caminhos do Senhor, mas que ainda não encontraram pessoas para fazer isso. Então hoje nós vamos orar por cada uma dessas crianças. E eu convido cada uma de vocês a se juntar a mim e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, grandioso, perfeito Senhor. Deus, hoje nós colocamos na Tua presença o nosso Brasil, Senhor. Nós colocamos na Tua presença, Deus, esse momento que nós estamos vivendo de tristeza, de doenças, de pandemia, de isolamento social, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor está no controle de absolutamente tudo, Deus. E se nós estamos aqui falando com o Senhor é porque nós estamos sendo cuidadas pelo Senhor, porque o Senhor responde às nossas orações, o Senhor cuida de cada um de nós. E Deus, também colocamos cada criança, Pai, ali da Índia, Senhor, crianças que não sabemos, Pai, como estão sendo cuidadas, mas sabemos que muitas sofrem, muitas estão ali, Pai, desamparadas, mas, Senhor, nós sabemos que tem um campo missionário maravilhoso, Deus, ali que está cuidando de cada uma delas. E nós pedimos que o Senhor continue, Pai, cuidando de cada missionário e que essas crianças, Pai, possam vir sorrir novamente e ter um futuro, Pai. E o nosso país possa novamente voltar à Tua vida, Senhor, normal e sermos muito felizes na Tua presença. Em nome de Jesus, amém.